O termo condenação, que vem da palavra condenado, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra condenado é o termo dado para prisioneiro. Geralmente, o prisioneiro, alguém que é preso porque comete um crime ou porque cometeu algum crime. Geralmente, a pessoa que cometeu um crime foi preso, essa pessoa logo está preso para ser condenado. Louvado seja Deus. Então, o condenado, aquele que ressuscita para a condenação, logo ele ressuscita para uma prisão. Louvado seja Deus. A Bíblia fala sobre o condenado. A Bíblia fala em Mateus capítulo 25, versículo de número 32, que chegará um dia em que todas as nações se ajuntará, louvado seja Deus, a qual Deus irá julgar as nações. E a Bíblia também fala em Apocalipse sobre um grande trono que haverá, louvado seja Deus, um trono branco, louvado seja o nome do Senhor. Mas em Mateus há uma explicação mais aberta sobre o trono branco. Em Mateus 25, 32 fala sobre uma separação. Deus vai separar o salvo e vai separar o condenado. O salvo, ele vai separar como o pastor separa a ovelha do bode, o bode da ovelha. Ele vai separar para a direita o salvo da direita é chamado de ovelha, o condenado da esquerda é chamado de bode. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá um juízo, a qual Deus irá determinar, irá mostrar às nações o salvo e o condenado. Malaquias 3, versículo 18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. No dia do arrebatamento haverá essa separação, haverá esse acontecimento. Mas aonde eu quero chegar aqui nessa tarde, para essa noite que se inicia? No capítulo 4, versículo 16, vai dizer como será a volta de Cristo. Louvado seja Deus. No capítulo 24, versículo de número 29, do livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vier nas nuvens, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aparecerá no céu um sinal da vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Todo olho verá, até aqueles que transpassaram ele, até aqueles que estão prostrados, vai olhar para ele e vai ver ele voltando. Será o dia da volta de Jesus Cristo. Mas há um mistério para se desvendar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer também, no capítulo 24, a Bíblia diz que os discípulos estão pedindo a Jesus um sinal da volta dele. Louvado seja Deus. Eles chegam até Jesus, eles perguntam para Jesus: quando será a tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora olha para eles e fala bem desse jeito: não vedes tudo isso? Olha para essas pedras, olha para esse templo. Louvado seja Deus. E não vedes tudo isso? Olha para essas pedras preciosas, olha para essas pedras de ouro, essas pedras de prata. Olha que ornamento, mas que ornamento, que construção. Jesus agora fala para eles assim: em verdade vos digo, Jesus agora chega para eles e diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O primeiro sinal da volta de Jesus era o templo de Jerusalém. O primeiro sinal da volta de Jesus estava em Israel. O primeiro sinal da volta de Cristo estava lá em Israel, estava localizado em Israel. Era o lugar onde Jesus estava com os discípulos, e ali ele falou: não ficará pedra que não seja derrubada. Louvado seja Deus. Jesus vai falar agora sobre sinais da volta dele. Ouvireis guerras, ouvireis de rumores de guerra. Olhai, não vos assustais, porque é nisto que aconteça, mas não é o fim. Louvado seja Deus. Haverá reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Haverá uns entregar-se uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros
aborrecerão. Louvado seja Deus. E ele vai dizer: e surgirão muitos falsos profetas. Mas o que mais me chama a atenção, em um desses sinais que Jesus conta, é que ele vai dizer que ele, se possível for, enganaria até os escolhidos. E por que enganaria os escolhidos? Existe um segredo por trás dessa passagem. O mesmo Jesus também disse que quando ele voltar, a Bíblia vai dizer que ele ajuntará os seus escolhidos. Qual é a diferença entre a palavra seus e a palavra não seus? Observe bem que quando Jesus ele fala que o falso profeta enganará nos últimos dias os escolhidos, você vai ver que no termo da palavra, Jesus não vai citar a palavra seus. Mas quando Jesus vai falar da sua volta, que ele voltará e ele arrebatará, ele vai dizer, ele ajuntará, antes de levar, ele ajuntará os seus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra escolhido, o termo da palavra escolha, ainda não é sinônimo de salvação. E eu posso provar que está em João, capítulo 15. Jesus chega aos discípulos e fala bem assim: vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Observe bem que Jesus, quando ele fala eu escolhi a vós, logo ele vai dizer uma palavra anterior. Ele vai dizer o quê? Porque vocês não me escolheram. Por eles não escolher a Jesus, Jesus escolheu eles. E por que Jesus escolheu eles, mesmo eles não tendo escolhido Jesus? Ou seja, havia uma escolha, havia um livre-arbítrio. Deus e o diabo, Jesus, Satanás, anjo, demônio, céu e inferno. Havia uma escolha, havia um livre-arbítrio. Mesmo que Jesus não escolheu eles a dedo, mas eles não tinham escolhido a Jesus. Mesmo que eles soubessem o caminho, mesmo que eles soubessem a porta, por que Jesus disse que escolheu eles? Quer um exemplo de que escolha não é salvação? Observe bem que Jesus chamou os 12. Sabe o que Jesus falou? Não foram os 12 que eu escolhi. Ele fala. Mas Jesus agora na sequência diz assim: eu escolhi os 12, porém entre os 12, é o diabo. E aqui chega algo da parte de Deus para nós. Se lá naquele tempo de Jesus, naqueles dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e Gomorra, lá no passado, houve coisas terríveis. Imagine nos dias de hoje. Agora, olha que interessante, o apóstolo Paulo também fala aos Efésios, aos Tessalonicenses, ele fala também aos Filipenses, e ele fala que nos últimos dias os dias seriam trabalhosos. E ele fala sobre 20 classes de pessoas que surgiriam nos últimos dias. Então, se nós pararmos um pouco para ler a palavra do Senhor e meditarmos, nós vamos descobrir que existem milhões de sinais marcando a volta de Jesus. Não apenas o capítulo 24 inteiro, mas também existe algo ainda muito além do capítulo 24, que está evidenciando a volta de Jesus nos últimos dias. Existem vários